Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós resolveremos um exercício considerando o conhecimento de diodos em circuitos retificadores. Nós temos um exercício, então, que considera uma entrada alternada. Nós temos aqui uma entrada alternada de 220 volts. Como o exercício não informou se esse sinal é um sinal de pico ou um sinal RMS, a gente sempre considera que é um sinal root mean square, eficaz, RMS. Aí, esse sinal é aplicado num transformador. Esse transformador é um transformador rebaixador. Ele rebaixa 10 vezes o sinal. Então, a gente tem que a relação da tensão do primário, né, da entrada, com a saída, que é do secundário, é de 10 vezes. Então, eu tenho 10 vezes mais espiras no primário do que no secundário. Então, o meu N vai ser 10 dividido por 1, que é a minha relação de transformação. No secundário, nós temos a presença de dois diodos ligados diretamente às extremidades do secundário e a carga ligada no centro do meu transformador. Então, esse tipo de retificação é uma retificação de onda completa, né, já conhecida, considerando o TAP central. Então, a gente tem o TAP central. Nesse processo de retificação, a gente consegue, com apenas dois diodos, conseguir produzir um sinal de onda completa na saída. Lembrando que esse tipo de retificador é um retificador de onda completa, com derivação de TAP central, com carga resistiva, que a gente tem um resistor de 1 kΩ, né, ou 1000 ohms, não controlado, isto é, a gente está usando diodos. Então, esse processo de retificação vai produzir um sinal de onda completa. O que o exercício pediu? Vários tópicos sequenciais. O primeiro deles, a tensão eficaz no primário, a tensão RMS no secundário, a tensão máxima no secundário, que é a tensão de pico. Depois, a tensão máxima na carga. Aqui nesse exercício, a gente está considerando os dois diodos de silício. Então, quando a gente trabalha com níveis de tensão menores, no nosso caso aqui no secundário, nós vamos ter uma tensão alternada com uma intensidade bem menor do que a 220, né, com uma relação de 10 vezes. Então, a gente tem que considerar as quedas dos diodos. Como a gente lembra que cada diodo conduz um semiciclo, num semiciclo, o diodo D1 conduz e o diodo D2 descansa, né, fica reverso. Depois, no semiciclo negativo, a gente tem a inversão. O diodo D2 conduz e o diodo D1 fica reverso. Então, eu sempre tenho um diodo conduzindo, né? Nunca os dois ao mesmo tempo. Depois, ele pede a tensão média. Esse AVG é de average, né? Tensão média em cima da carga. Qual que é o valor médio? Lembrando, quando a gente trabalha com DC, o valor médio passa a ser um valor muito significativo. Pede também a corrente média, né? Depois a potência. Então, com a tensão a gente acha a corrente, depois com a tensão e corrente a gente acha a potência. E por fim ele pede o PIV, que é uma especificação. Qual que é a especificação do PIV? Dos diodos, que é a tensão reversa máxima que os diodos podem suportar. Vamos para os cálculos então. Primeira coisa que o exercício pediu, tensão RMS no primário. Esse parâmetro o próprio exercício já nos forneceu, 220 volts. Vou colocar do lado de cá. Então, a tensão RMS no primário será os 220 volts que o nosso exercício forneceu. Depois ele pede a tensão RMS no secundário. Tensão RMS no secundário, ela está amarrada ao relação de transformação. Então, a tensão do primário vai sofrer o quê? Uma redução de 10 vezes. E aí, na extremidade desse transformador, né, dessa ponta até essa ponta, nós teremos 220 dividido por 10, que é 22 volts. Se a gente quiser fazer matematicamente, né, a gente tem que a tensão RMS, a gente pode fazer melhor que isso. Eu posso considerar aqui que o número de espiras do primário dividido pelo secundário, que eu vou chamar de relação de transformação, é igual à tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Eu quero achar a tensão do secundário. Então, a tensão RMS do secundário
vou colocar aqui do secundário, vou especificar, vai ser igual a tensão, eu vou pegar esse VS, vou passar para cá, do lado da igualdade, ele vai passar multiplicando, depois vou pegar o N, que é a relação de transformação, que vale 10, e vou descer dividindo. Então a gente vai ter o valor RMS do primário dividido por N, certo? Então o valor RMS no secundário será 220 volts dividido por N, que é 10. Dessa forma, nós teremos no secundário um valor RMS de 22 volts. Isto é, eu rebaixei 10 vezes o meu valor. Vou colocar em evidência aqui. Esse aqui eu vou colocar também em evidência. Terceiro tópico. Terceiro tópico é a tensão máxima. O que é a tensão máxima? É o valor máximo no secundário, nessas extremidades do secundário. Então, o valor máximo no secundário, eu vou colocar de cá. Então, o valor máximo no secundário vai ser igual ao valor RMS no secundário também, vezes raiz de 2. Basicamente isso. Então, a tensão máxima no secundário será 22 vezes raiz de 2. Daí a gente faz na calculadora para facilitar a vida. Vou pegar aqui a calculadora, 22 vezes raiz de 2. A gente vai ter 31,11. Então, vou colocar aqui o valor de 31,11 volts. Então, a gente acha o valor máximo no secundário. Só que um detalhe muito importante que muita gente erra nesses exercícios com retificador center tape, né, usando 2 diodos, é que a tensão que é aplicada na minha carga é sempre a metade do enrolamento. No semiciclo positivo, eu tenho esse diodo trabalhando. Então, meu circuito, né, fechado vai considerar o diodo e a carga, e a metade do enrolamento, essa metade aqui. No semiciclo negativo, esse diodo abre, e essa malha aqui fica desabilitada. E a malha de baixo passa a ficar habilitada, onde eu vou ter o transformador, que é a fonte, o diodo e a carga. Então eu passo a ter essa malha operando. Então eu sempre vou estar aplicando na minha carga RL a metade do enrolamento do transformador. Daí então a gente vai ter que considerar aqui, eu vou chamar de V' máximo do secundário. V' máximo do secundário vai ser o quê? Vai ser a tensão V máximo do secundário, que é a tensão de pico. Isso dividido por 2, porque eu estou considerando apenas a metade. Então, o V máximo do secundário será 31,11, eu vou fazer direto para a gente ganhar um espaço aqui no quadro, dividido por 2, vai dar 15,56 aproximadamente, né, fazendo os arredondamentos. 15,56 volts. Então, não estarei aplicando 31, e sim 15,56 volts. Agora a gente tem que encontrar o valor máximo na carga. O valor máximo na carga, a gente tem que considerar a queda nos diodos. Só que se a gente tem sempre um diodo operando, eu tenho apenas uma queda. No semiciclo positivo, esse diodo está fechado. Então eu tenho uma queda. E esse de baixo está aberto. Então esse de baixo não está conduzindo. Então eu tenho apenas uma queda de 0,7. No semiciclo negativo, o contrário. O de baixo está conduzindo e o de cima está aberto. Então vale lembrar que para a gente encontrar, a gente também pode fazer por lei de Kirchhoff, né? A gente tem a fonte, que é o secundário. A gente tem uma queda em cima do diodo e a gente tem uma queda em cima do resistor. A tensão da fonte a gente tem, a tensão do secundário a gente tem, e a gente encontra a tensão no resistor. Eu vou fazer direto, né, considerando aqui que a tensão máxima em cima da carga, ela vai ser a tensão máxima, só que a tensão linha, né, é a metade do secundário, no secundário, menos a tensão no diodo.
que é 0,7 volts, pois o diodo é de silício. Então a tensão máxima será o V máximo, que é 15,56, vou repetir esse valor, 15,56 menos 0,7 volts. Bom, esse valor a gente vai ter, então, depois da queda, um valor de 14,86 volts. Ok, encontramos o valor máximo. Agora vamos encontrar o valor médio. Lembrando que se a gente considerar o sinal de saída, nós teremos nesse retificador um valor médio compatível a essa área do meu sinal de saída. Lembrando que o sinal de saída é um sinal de onda completa. Só que eu estou considerando o que? O intervalo t de período, né? Como se eu estivesse calculando a área dessa figura geométrica, que é uma senoide, no intervalo t. Então esse aqui é a forma de onda do meu sinal de saída, né? Da saída do meu retificador. Então, para achar o valor médio, o valor AVG, nós temos que considerar o valor de pico. O valor de pico, a gente está chamando o valor de pico de valor máximo, né? Então eu vou colocar V máximo, aonde? Na carga, depois que a gente perdeu o 0,7, dividido por π. Só que essa equação é do retificador de meia onda. Vp, ou V máximo, dividido por π. Para encontrar o valor de onda completa, basta a gente multiplicar por 2. Porque a gente tem os dois semiciclos, né, na saída do retificador. Então, reescrevendo, a tensão média na carga será o V máximo 14,86 vezes 2 dividido por π. Fazendo esse cálculo, vou pegar a calculadora aqui, 14,86 vezes 2 dividido por π. A gente vai ter um valor de 9,46. Então vamos escrever aqui 9,46 volts. O que a gente percebe? A gente tem um pico de 15,56 no secundário, né, na metade do secundário, que está sendo aplicada a carga. Nós perdemos 0,7, temos um valor de pico de 14,86, que é esse valor aqui, né, 14,86 volts. Porém, o valor médio, né, que é um valor aqui e considera a média no intervalo, esse valor vai ser de 9,46 volts, né? Então a gente tem esse valor final aí para o valor da tensão média. Para encontrar a corrente média é muito simples. A gente pode considerar a mesma relação da corrente máxima vezes 2 dividido por π, porque a relação do valor médio pode ser para qualquer grandeza. A gente está considerando aqui a relação do valor de pico com o valor médio de um sinal senoidal. Essa relação é o quê? Ela é descrita pelo valor máximo dividido por π, vezes 2. Nesse caso da corrente, a gente pode considerar a mesma relação. Mas de uma forma mais simples, a gente pode pegar já a tensão média e dividir pela resistência. Eu vou fazer dessa forma para facilitar. Corrente média na carga vai ser igual ao valor da tensão média, AVG, na carga, dividido pelo valor da carga, da resistência. Como o valor da resistência é 1 kΩ, nós teremos 9,46 dividido por 1000. Então, dessa forma, vou fazer aqui na frente, 9,46 dividido por 1K. Eu posso pegar esse 1K, que é 1000, que corresponde a 10 elevado à terceira, jogar ele para o numerador e ele transforma, né, em 10 a menos 3. Qualquer coisa multiplicado por 10 a menos 3 vai ser qualquer coisa milli, né? No caso aqui a grandeza é corrente, então nós teremos 9,46 miliamperes. Eu vou colocar aqui 9,46
miliamperes. A corrente deu bem baixa, por quê? Porque o valor de tensão aplicado na carga é relativamente baixo e o valor da carga também é um valor alto, né, de 1 kΩ. Seguindo, ele pede a potência. Para achar a potência ficou fácil, né? A gente pode pegar a tensão e multiplicar pela corrente, ou usar também a tensão ao quadrado dividido pela resistência. A gente tem a tensão média e tem a resistência, ou a corrente que a gente encontrou agora, né, ao quadrado vezes a resistência. Então a gente tem esses três caminhos. Eu vou pegar o primeiro caminho, vou considerar que a potência média na carga será a tensão média na carga vezes a corrente média também, né? AVG na carga. Esses dois valores a gente encontrou, então reescrevendo, nós teremos que a tensão vai ser 9,46 vezes 9,46 mili. Então a potência a gente vai fazer na calculadora para facilitar, né? Então vou pegar aqui 9,46, multiplicar por 9,46 expoente a menos 3. Nós teremos aí aproximadamente 89, arredondando, 5 miliwatts. Então 89,5 miliwatts. Se a gente quisesse encontrar o valor da corrente em cada diodo, o valor da corrente média seria o valor da corrente média na carga, que é esse valor aqui, dividido por 2, porque a metade do tempo um diodo que conduz e a outra metade o outro diodo conduz. Agora ficou faltando só o PIV, né, a tensão inversa máxima, que os diodos devem suportar, né? Então, como especificar o meu diodo para operar nesse circuito? Eu tenho que avaliar o momento que ele está desligado. Então, o momento que ele estiver desligado é o momento que o outro companheiro dele aqui, né, o outro diodo, vai estar conduzindo. Se esse diodo estiver conduzindo, a gente pode considerar ele um curto, né? Tem 0,7 de queda, mas vamos considerar um curto. Então, essa tensão, se esse diodo está conduzindo, nesse ponto aqui eu vou ter um valor de aproximadamente essa tensão. Esse valor, ó, ele vai aparecer lá no meu catodo do D2. E a outra extremidade do transformador vai aparecer no anodo do D2. Então nós temos praticamente a tensão do secundário inteiro em cima de quem? Em cima do diodo que não estiver conduzindo. No caso do D2, no semiciclo positivo, e no caso do D1, no semiciclo negativo. Como o D1 no negativo, no semiciclo negativo, ele não está conduzindo, a tensão vai estar toda em cima dele. Mas que tensão? A do secundário todo. Então a gente pode considerar, vou colocar de cá, que o PIV dos diodos, né? Vou escrever aqui, ó, o PIV dos dois diodos deve ser um valor maior ou igual ao valor da tensão máxima do secundário, porque ele está recebendo a tensão das extremidades do secundário. A gente poderia considerar esse valor menos 0,7 pela queda do diodo. Mas, como é um valor muito próximo, a gente já considera esse valor aí de 31,11. Nesses níveis de tensão aqui, nós quase não temos problema com relação aos diodos que a gente vai usar. Porque a grande maioria dos diodos de sinais trabalham aí com pelo menos 50, 60 volts. O diodo 1N4007, que é muito comercial, muito utilizado aí, ele suporta 1000 volts. Então, boa parte das aplicações aí com corrente alternada, mesmo as que não usam transformadores, já recebem um sinal do primário direto, esse tipo de diodo consegue trabalhar aí sem problema, sem que a gente danifique o componente. Bom, eu espero que esses cálculos aqui tenham ajudado a você a tirar algumas dúvidas, caso você tenha. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço, até a próxima.